Muita gente me pediu para eu falar sobre esse caso do vídeo do garotinho em que ele explica o sistema. O sistema é o seguinte, porque na verdade quem manda são os banqueiros e os políticos obedecem os banqueiros e não sei o que lá. Gente, isso é socialismo. Esse cara está criticando o capitalismo, não que é os banqueiros que mandam. Não, não é isso não, tá errado. Existe uma elite aristocrática socialista brasileira? Existe. É um misto de poder entre bancos e grandes empresas e pessoas ricas e a elite política, sim. Mas o que caracteriza essa elite aristocrática socialista brasileira, que eu falo sempre dela aqui, não é serem ricos, não é serem banqueiros. Tem banqueiros que são ricos, que têm dinheiro, mas que não tem nada a ver com a elite aristocrática socialista de Brasília. Tem um monte de gente rica que não tem a ver com isso. Tomem cuidado com essa narrativa socialista o garotinho é um sócia, e um sócia da pior espécie. Por favor, não deem ouvidos a garotinho. Eu vou falar o que ele disse aqui mais ou menos e vou dar a minha opinião sobre esse assunto, tirando essa coisa, porque é muito fácil, cuidado com a inveja, é muito fácil tu passar a partir do princípio que todo mundo que tem dinheiro é ruim, não que quem está mandando no Brasil são os banqueiros, os políticos. Tadinho dos políticos, eles só têm que obedecer os banqueiros, e por isso eles não são corruptos por si só. São os banqueiros, é o capitalismo que corrompe os políticos, tadinho. Não, os políticos são os principais culpados, porque o pessoal que está nessa elite aristocrática socialista de Brasília, que não são todos ricos, e tem gente que não é tão rica assim, mas que está nessa elite também, e tem gente que é rica que não está nessa elite. Esse pessoal, o que caracteriza eles é a união com o governo, é fazer as coisas junto com o governo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por presidente do Banco Master joga Pokémon, Amélia é que era o waifu Ancap de verdade e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu vou poupar vocês de verem o vídeo do garotinho. O garotinho é um idiota, é um sócio aqui do Rio de Janeiro, foi um terrível governador aqui do Rio de Janeiro, é um cara que tá imbuído do espírito socialista, não porque a culpa é dos banqueiros, que os grandes banqueiros é que mandam, né? Aqui, ó, olha só, o que eles estão falando aqui, ó, o pessoal fez até um gráfico aqui do que ele descreveu nesse vídeo dele, né? Que não porque a cabeça do sistema são os bilionários, o problema é o capitalismo, esse pessoal que tem dinheiro que manda em tudo, porque eles compram os políticos e coisa e tal. E de novo, não é isso. O problema, existem sim muitos milionários no Brasil que são parte do problema, porque tem muita ligação com o governo, porque tem essa ligação quase umbilical com o Estado, mas o problema é o Estado, sabe por quê? Porque o banqueiro não pode iniciar violência contra você, o Estado pode. Esse é o problema, o Estado é o problema, o monopólio de segurança, o monopólio da violência que o Estado tem é o que gera todo o problema no Brasil. Então existe essa elite aristocrática socialista de Brasília, existe sim, tem muitos empresários ali, tem muitos banqueiros que fazem parte dela, não tenha dúvida nenhuma, mas a verdade é que ela por si só, né, esse pessoal que é banqueiro por si só não é o problema é essa elite aristocrática. Essa elite é que tem o contato com o governo. O que define esse pessoal é que esse pessoal está dentro do governo, tá amigo do governo e coisa e tal. Esse é o grande problema, né? Ah, e aí tem os guarda-costas, que é as cortes superiores. Esse aqui é um outro erro dele. Ele está assumindo que todas as pessoas que têm poder em Brasília têm o mesmo tipo de poder, e não é assim. Tem pessoas que têm mais poder no STF, que têm mais poder na área judicial, tem pessoas que têm mais poder no Congresso, tem pessoas que têm mais poder no Executivo. Não há uma homogeneidade disso daí, né? Você tem, eu sempre falei isso, inclusive, sobre a elite aristocrática socialista de Brasília, que é realmente, né? Aliás, o grande problema do Brasil é esse, né? O Brasil nunca teve uma revolução para guilhotinar esse pessoal, então esse pessoal continua só crescendo aqui no Brasil. A Europa, de tempos em tempos, bota o pessoal na guilhotina, os Estados Unidos fez a Revolução Americana, guilhotinou um monte de gente lá. A gente aqui no Brasil nunca fez isso, então a nossa elite aristocrática vai só crescendo, só aumentando o pessoal lá em cima, né? Mas, de novo, quer dizer que todo rico está nessa? Não, não é, né? O problema é o pessoal que interage com o Estado, esse é o problema. E, segundo ele diz aqui, os legisladores
que estão envolvidos na história, que estão na mão das pessoas ricas e coisa e tal. E é verdade, os legisladores, muitos deles acabam aceitando o dinheiro desse pessoal. Por quê? Porque a preocupação principal do legislador são duas preocupações que tem um deputado fisiológico: ganhar dinheiro e se reeleger. São os dois pontos importantes que ele tem. Então, ganhar dinheiro, se o político promete dinheiro, se o banqueiro ou se alguma pessoa do meio empresarial promete dinheiro para ele, ele aceita, né? Isso é um problema, não tenho dúvida nenhuma que isso é um problema. Não deveria ser assim, né? Mas cada vez mais a gente tem visto políticos mais ideológicos no Brasil. Essa ideia de que todos eles são vendidos, isso é errado. Muitos são vendidos, é verdade, essa turma fisiológica da política brasileira, isso é verdade, são todos vendidos mesmo, né? Mas também tem esse aspecto. O político, ele não está só preocupado em receber dinheiro, porque ele sabe que se ele receber dinheiro agora, mas isso custar para ele a reeleição, isso é um problema. Então o que o político quer é ganhar dinheiro, mas quer também se reeleger. Então isso é um outro problema aí que distancia esse pessoal da história toda. Aqui, repara que ele não botou o executivo. Sabe por que ele não botou o executivo aqui? Porque ele era o executivo aqui no Rio de Janeiro. Ele era o cara que fazia a trambicagem com os pessoal rico aqui no executivo do Rio de Janeiro. Um monte de licitação fraudada, um monte de compra indevida, um monte de... Tanto que foi acusado, foi preso, um monte de coisa, né? Ah, porque ele botou a culpa no judiciário, no legislativo e na imprensa. E cadê o executivo, ô garotinho, que você fazia parte, que você foi aqui o governador do Rio de Janeiro, né? De novo, o problema todo, primeiro, não é dizer que todo mundo que é rico, o sistema financeiro rico, as famílias empresariais, não, o problema não é ter dinheiro. Tem um monte de família empresarial que faz o negócio delas, que tem o dinheiro dela, que tem a empresa, que ganha bem e coisa e tal, mas não se envolve com política. Esse pessoal não tem nada de errado com eles. Existem outras empresas que sim, que tem muita ligação com política, e infelizmente esse pessoal é parte do problema, eu concordo, é o que eu chamo da elite aristocrática socialista de Brasília, né? Todos eles usam o STF como guarda-costas? Não, como eu falei para vocês, é diferente, não é homogêneo essa coisa. Alguns são mais próximos do STF, outros mais próximos do Congresso, outros mais próximos do Executivo. Cada um tem a sua esfera de influência ali que se choca e coisa e tal. Agora, uma coisa que ele fala aqui é a imprensa. A imprensa também cada vez mais tem interesse em ajudar essas pessoas. Veja, a imprensa ela tem uma situação similar à dos deputados. A imprensa, ela quer ganhar dinheiro, evidentemente, todos nós queremos ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é o normal em todo mundo. Mas a imprensa quer também fazer sucesso, ela quer ser mais chamada, quer ser mais ouvida pelo público, ela quer ter mais alcance, mais engajamento, da mesma forma que a gente está aqui no YouTube também com esse objetivo. Aí qual que é o problema da imprensa? O problema da imprensa é que ela for pega, for desmascarada, ela perde credibilidade. Então ela também tem uma medição nessa história aí sobre o que eles vão fazer, o que eles não vão fazer. Eles obedecem tudo que o pessoal rico coloca? Não, porque se eles fizerem isso é suicídio. É a mesma coisa do deputado. Se o deputado obedecer tudo que a elite aristocrática vai mandar eles fazerem, eles não reelegem. Então eles não podem fazer isso, eles têm que pesar isso com outras coisas, né? O problema da imprensa hoje em dia é justamente o fato de que cada vez menos eles têm conseguido se sustentar com o modelo de negócio tradicional deles, de dar a notícia e cobrar por essa notícia, e ganhando dinheiro dessa forma eles se sustentavam, né? Então eles tinham essa independência. Para eles, no passado, era muito mais importante para a imprensa ser verdadeira, né? Levar os fatos de forma isento para o público, do que propriamente ganhar dinheiro de alguém que desse dinheiro para eles. Só que como os jornais hoje em dia não ganham mais dinheiro com a imprensa, não ganham mais dinheiro com a notícia, realmente, de fato, a imprensa tem se vendido pra caramba, tem se prostituído pra caramba, mas principalmente se prostituem muito, não só para bilionários, mas para o próprio governo. Você vê o tempo todo a Rede Globo querendo tirar dinheiro do governo e querendo usar o governo e os legisladores para bater nas redes sociais, porque entende que isso é a concorrência que está chegando para eles, né? Então a imprensa de fato é um negócio moribundo. Eu não dou tanta importância para a imprensa tradicional, assim, eu já falei para vocês. Eu acho que é um modelo que está acabando, é o pessoal que está saindo. Ainda vai durar um tempo, ainda tem algum poder? Tem, ainda tem poder ainda. O Jornal Nacional ainda tem poder, os jornais tradicionais ainda têm um poder significativo. Mas a tendência é que isso vai diminuir à medida que o tempo for passando e não é uma coisa que a gente precisa se preocupar.
O problema é o governo, e não é só o executivo, não é só o legislativo e o judiciário, é principalmente o executivo. E sabe por quê que o Garotinho, né, sorrateiramente tirou o executivo dessa parada? Não lembrou que o executivo é o grande patrocinador dessas coisas? Porque ele é do executivo, né? Ele era o governador aqui do Rio de Janeiro, ele fez um monte dessas negociatas com empresas e empresários e esse pessoal aí da elite aristocrática socialista de Brasília. Mas o executivo é o pior deles. Sabe por quê? Você já comparou o orçamento do STF com o orçamento do Congresso com o orçamento do executivo? Pois é, depois dá uma comparada aí. É uma coisa do tipo assim, o executivo é 98% do orçamento da União. O Congresso é 1%, o STF é 1%. 98% do dinheiro que é arrecadado com impostos vai para o executivo, vai para as mãos do Lula. O Lula reclama, porque emendas parlamentares e não sei o que lá, mas o grosso do dinheiro está na mão do Lula. Então, o principal cara que tem interação com isso aqui, que não aparece no gráfico, que o Garotinho não falou no vídeo dele, é justamente o executivo, né, que era o ramo dele, que ele ganhava dinheiro com esse negócio. Então tomem cuidado com essa simplificação de achar que o problema são os ricos. Adivinha, tu ficou igual o petista, tu ficou igual o socialista. Não, os ricos que são o problema, temos que acabar com os bancos, porque os bancos que usam o governo. Não, o problema é o governo. Os bancos ruins são aqueles bancos que têm interação com o governo, que têm promiscuidade com o governo. As empresas que são ruins, as empreiteiras que são ruins, são as empreiteiras que têm promiscuidade com o governo. Esse é a parte do problema. Não é todos os ricos, não é todo o mercado. O mercado, de forma geral, aliás, países como os Estados Unidos prosperam muito, exatamente porque você tem uma grande quantidade de empresas que não ficam babando o ovo do Estado, não ficam ligando para o Estado, não têm os seus modelos de negócio baseados no Estado. Aqui no Brasil, existe uma grande quantidade de ricos, realmente uma grande quantidade de banqueiros que tem o negócio focado no Estado, totalmente controlado pelo Estado, controlado por esses favores e coisa e tal. Então, olha, essa parada do Garotinho é tão errada que no final das contas ele próprio se entrega quando ele tenta explicar o porquê que então que o sistema está se voltando contra o Vorcaro. Ele diz que o pessoal não gostava do Vorcaro. Ué, é lógico, mas você acha que o cara do Bradesco gosta do cara do Itaú? Você acha que o cara do BTG gosta do cara do Bradesco? Não, ninguém gosta de ninguém aqui em cima, meu amigo. Todo mundo quer comer todo mundo aqui, porra, é lógico. É a competição ali, a elite aristocrática não é um bando de amiguinhos. Eles têm uma relação de convivência, né? Se fosse fácil assim, o pessoal não gosta de fulano, então vamos lá e mata ele, destrói a coisa dele, já tinham destruído mais um monte de gente por aí. Não é assim que funciona. O problema do Vorcaro, e eu já expliquei isso para vocês, é que o PT achou que a coisa não ia dar uma merda tão grande assim, achou que ia resolver o problema, e quando viu o negócio explodiu muito grande. Ou então, o PT de propósito achou que seria bom quebrar o Banco Master, porque ia bater principalmente no pessoal da direita. Tanto que eles fizeram, em julho de 2025, eles fizeram a separação, né? O Augusto Lima saiu do Banco Master, o Augusto Lima, que é o cara ligado à esquerda, saiu, criou o Banco Pleno, e aí falou, vamos separar a parte do PT da parte da direita, e aí a gente quebra o Banco Master, e aí quebrando o Banco Master vai afetar o pessoal da direita, a gente tá safo, porque tirou o Augusto Lima, tirou o Banco Pleno aqui, e pronto, estamos safo, não vai dar problema pra gente, né? Só que, de novo, pode ter sido isso também, tá? Não descarto isso não. Só que o que acontece? Eles subestimaram o tamanho da merda do Banco Master, né? A merda do Banco Master era muito maior. Então, olha só, o que o Garotinho falou aqui é uma merda, não tem nada de aproveitável nisso daqui, a situação é muito mais complexa do que, eles não gostavam do Vorcaro. É lógico que não gostavam do Vorcaro, ninguém gosta de ninguém ali, meu amigo, não tem amor nesse pessoal não, não existe isso, né? A situação é realmente um erro de cálculo do PT, nessa situação toda que aconteceu aqui, é uma coisa mais complexa. E isso daqui, cara, esquece, cuidado com essas imagens de que o problema são os ricos. Os ricos ligados ao governo, sim, são um problema, mas os ricos, de forma geral, não. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.